Olá! A leitura da palavra que nós iremos ler hoje vai se encontrar em 1 Samuel, capítulo 2, aonde nós iremos ler a oração de Ana. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, quero trazer algo a pedido do Espírito Santo para mim e para você. A palavra de Deus vem nos falar hoje sobre duas almas. Essas almas, essa alma, vamos fingir que aqui é o cérebro. Nesse cérebro físico tem uma alma e tem um espírito. Alma e espírito que habitam dentro deste corpo do cérebro. E a alma de Ana, qual era a ferramenta da alma de Ana? O arco. Ana usou a ferramenta, a humilhação, a oração, a súplica. Ela estava em que posição? Numa posição de humilhação, em oração, conversando sobre a angústia, sobre a aflição, sobre como estava a sua alma. A alma de Penina, você vê que está em vermelho. A alma de Ana está verde. Por quê? Porque a alma de Ana, ela é amada. A palavra de Deus diz que Eucana amava Ana. A palavra de Deus diz que Penina, olha a alma dela. Por que que está vermelha? Porque a alma de Penina, você verá comigo, estava em que posição? De arrogância e de soberba. Mas Deus quebrou esse arco. E muito vai alegrar a sua alma com a palavra que o Pai traz para mim e para você. Então, Penina também tem alma e o espírito. Espírito aqui se refere à mente. A mente de Ana estava gerando para Deus. Ana estava numa posição de humilhação, de conversa, de súplica, e então gerou algo para Deus. A alma liberta, a alma salva, como nós veremos na palavra, por Jesus Cristo, os seus pensamentos, o seu espírito, porque a palavra diz que Deus nos deu um novo coração, um coração de carne. Qual é o coração? Qual é o interior? Que a palavra diz em Isaías 61. O coração quebrantado será consolado. O coração, o interior quebrantado será consolado. Então, um interior que não pensa elevado de si mesmo, mas está neste lugar de humilhação, como diz a palavra nos textos, né? Coberto de cinza, de pó, Deus exalta, Deus eleva. Por que é importante dizer que é Deus? Porque isso, a nossa alma terá essa aprendizagem. Não é eu que vou, humanamente falando, pelo meu esforço, pela minha força, sair deste lugar. Porque se a alma de Ana entrasse em combate com a alma de Penina, ela estaria realizando uma obra que é de quem? Do adversário, que veio para matar, roubar e destruir. Mas nós não lutamos contra humanos. As nossas armas não são armas da carne. Você vai ver que Penina, o arco que ela usava, a arma que ela usava, que tipo de mente Penina tinha? Uma mente arrogante, soberba, que humilhava e irritava a Ana. Uma mente que você vai ver na palavra que muito
muitos eram as suas palavras de soberba e arrogância. Então essa mente aqui, esse instrumento era usado pelo mal para humilhar, para irritar, para oprimir, para trazer opressão sobre a vida de Ana. E nós veremos que sentimos sim o impacto. Pouco é falado sobre o impacto. Pouco é falado de como o nosso corpo, de como ele grita, ele sofre com as pancadas, com o golpe. Mas não podemos sair da posição, porque é o guarda de Israel que nos livra, que luta essa guerra, que não é contra humanos, mas que existem os capatazes do nosso adversário. Existem mentes, porque essa mente aqui, como diz a palavra, recebeu um novo coração, um novo interior, um coração de carne, um coração flexível, um coração que se deixa ser moldado, um coração que se deixa ser renovado. Então há uma plasticidade neste coração aqui, neste interior. Há uma transformação, há uma mudança de viver, de hábito, de maneira, de ações neste coração. Então este coração recebeu o novo interior, o interior quebrantado, uma nova mente, um novo espírito, que é uma nova mente, a mente de Cristo. Não a mente que antes, a mente de Penina, que gera para o mal, que realiza obras más, que executa obras más. A palavra de Deus vem nos dizer em João que aqueles que irão matar vocês pensarão, que estão realizando a obra de Deus. Eles julgarão que estão realizando uma obra de Deus, mas nunca conheceram a mim e nem o Pai. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele não veio a este mundo para matar a alma dos homens. Ele não veio a este mundo para matar a alma dos homens, porque Deus deu o que era mais precioso, o seu Filho, a alma do seu Filho, em resgate da minha e da sua, para que eu e você, a nossa alma, tenha a vida eterna, viva para sempre para com Deus. Então, a palavra de Deus aqui vem nos falar sobre estes dois tipos de alma, sobre os dois tipos que essas almas estão posicionadas. Quem que está governando essas duas almas? Qual é o poder a qual elas estão submissas? Qual é o poder a qual elas têm se ajoelhado, dobrado e adorado? Qual o poder que essas almas têm executado? Então, Penina, pelo que diz a palavra, aqueles que irão matar vocês julgarão estar fazendo a vontade de Deus. Como nós vamos saber quem são esses? Pelas obras. Porque uma pessoa que tem a sua alma ressuscitada, que tem a sua alma carregando as palavras de Jesus, uma alma que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não mata as pessoas. Porque se Deus enviou Jesus para salvar, por que ele enviaria eu e você para matar? Se ele enviou o dono do trono e o dono do trono não matou. Então Deus enviou eu e você. Somos os descendentes, somos os seus filhos. E se nós somos filhos de Deus, somos governados pelo seu Espírito Santo, porque recebemos um novo interior quebrantado, uma mente nova, e ele colocou dentro de nós, neste corpo que foi criado e ganhou forma para habitação, morada, governo, submissão ao seu Espírito Santo, que revela a mim e a você as palavras, a vontade de Deus.
Se o próprio Pai diz: amem a mim com um amor incondicional, que é o agapao, eu não sei se pronuncia assim, mas é este amor de dar a vida, que o amor de dar a vida é um amor que não anda pelos sentimentos e nem pelas emoções, porque elas irão pedir para você sair do lugar da obediência. Jesus, ele ora no Getsemane, ele ora e ele diz: Pai, se for possível. Ele estava sofrendo, irmãos, mas ali ele diz: que seja feito a tua vontade, que seja feito a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus amou o Pai e o obedeceu até a morte. É um amor que coloca as emoções e os sentimentos em submissão à vontade de Deus, confiando nas suas palavras, no seu poder, no seu livramento. É uma alma que alcançou o amor incondicional para com Deus. Porque primeiro precisamos amar a Deus. E aí vem amar ao próximo. Por quê? Porque a maldade, diz a palavra de Deus, vai se multiplicar. A maldade diz lá em Mateus 24, 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, é de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Então, a minoria vai amar com este amor incondicional, além dos sentimentos. Por quê? Porque por causa da maldade, a maldade, por causa daqueles que transgridem a lei de Deus, que desprezam a lei de Deus, que é a orientação, que é as suas palavras, que não cumprem. Então, os que transgridem, os que não cumprem e os que desprezam, por causa desta maldade, destas pessoas que são humanas, que a alma está sepultada na morte, em submissão ao mal, e a sua mente tem gerado o mal, tem gerado obras más e executado obras más na vida das pessoas por causa desta maldade. O amor de muitos, diz o Senhor, esfriará. Por isso que a palavra, ela nos exorta a amarmos a Deus. Porque se você passar o dia ouvindo o jornal, o noticiário, você não irá amar esses humanos. Por quê? Por causa das obras, da maldade que eles têm realizado. Mas aí, eu e você neste mundo enviado, e a cada dia a nossa alma com essa consciência de que não estamos aqui por um acaso, que embora este corpo, nós podemos trazer prazer para ele, uma boa alimentação, uma viagem, o propósito dele é a habitação, é a morada do Espírito Santo. Como assim? A palavra de Deus diz, a palavra de Deus vem nos falar que a maldade vai aumentar e o amor vai esfriar. Para que eu e você continue a realizar a obra de Deus, a dar a nossa vida, a nossa alma, ao governo da sua vontade. Embora aparentemente, veja, os humanos estavam pondo as mãos em Jesus, mas Jesus falou: vem aí o príncipe deste mundo. E o príncipe desse mundo estava usando os seus capatazes, pessoas humanas que estavam sepultadas na morte, que estavam em submissão ao poder do mal, realizando obras más, realizando obras do diabo.
Então Jesus, ele concluiu por amar a Deus. Porque a maldade esfria este amor. Este amor que aqui no caso fala é o amor ágape. Ou seja, é aquele amor fraterno, de amizade. Mas, por nós amarmos a Deus, permanecemos cumprindo a sua palavra. E aí é o interior, é um coração que seguiu a orientação da palavra e é apegado às palavras de Deus e não a si mesmo. Porque se a sua alma for apegada a si mesmo, se a sua alma for apegada às circunstâncias, se a sua alma ainda estiver na superfície, você não consegue amar ainda, porque pode estar em transição como Pedro. Pedro estava em transição, em conversão, aonde a sua alma, governada no final, totalmente pelo Espírito Santo de Deus, realizando a obra de Deus, e ali ele não amou a própria alma, ele amou a Deus, ele amou a Deus, ele amou a Deus, e colocou a sua alma em submissão à vontade de Deus. Então essa palavra muito me alegra, e o Pai falava ao meu interior que aqueles que têm vai perder, e aqueles que não têm terá. Aqueles que têm vai perder. E você vai entender esta palavra comigo. E os que não têm terá. A palavra de Deus, caso seja esta a sua situação, não lia. Eu tenho e eu estou neste lugar. Porque Deus, Ele me deu tantas coisas e a minha alma está cheia de pensamentos elevados, cheio de pensamentos soberbos. A minha alma está em resistência, em oposição à vontade de Deus. Eu tenho seguido a minha própria vontade, o meu próprio querer. Então, se este é o teu caso, a posição é você voltar o seu interior em humilhação, em arrependimento e abandonar a maneira, os hábitos, as ações de imposição que você possa estar realizando na vida das pessoas, para humilhar, para maltratar, para irritar. E você vai entender esta palavra comigo, que a palavra de Deus, ela fala conosco a todo momento. A palavra de Deus nos diz que diante daqueles, dos capatazes que estão, o que os capatazes do faraó estavam fazendo com o povo de Deus no Egito. Ele tem um tempo. O povo ficaria ali 400 anos naquela escravidão, sobre a submissão daquele poder. E Deus levantou Moisés e ele foi específico. Moisés, eu ouvi e eu vi. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu vi o que estão fazendo com eles. Traduzindo esta palavra. Então Deus, Ele tem visto a você, porque a palavra de Deus não é um comércio. A palavra de Deus não é o comércio. Ela vem nos consolar. Ela vem nos orientar. Ela vem nos dirigir. Então a você que está em humilhação, na presença de Deus, levando para Ele as suas súplicas, as suas orações, porque já sabe que não pode lutar contra humanos, mas que situações difíceis têm se levantado contra você, no ambiente que você está, a perseguição por causa do nome de Cristo. Se as palavras, se as ações que a nossa vida tem carregado, ela tem sido gerada
pelo Espírito Santo de Deus, ela vai incomodar Faraó. Ela vai incomodar Faraó. Então ele vai usar os seus capatazes para o quê? Para oprimir. Não era isso quando Deus ele envia Moisés? O que acontece ali? Ele aumenta a carga para oprimir, para pressionar. E irmãos, a pressão psicológica é horrível, que o ambiente pode estar trazendo para você, que as pessoas deste ambiente, que as suas mentes têm sido dominadas, têm sido gerenciadas pelo poder do mal, pelas influências do mal sobre você. Mas você tem ficado em oração, e me diz o Espírito Santo, por um Absalão, um filho, por alguém que se levantou querendo tomar, querendo ficar num lugar que é seu. Davi não lutou contra o próprio filho. Então ali naquele momento, quando Moisés chega para falar as palavras de Deus, houve uma resistência. Então nós estamos vendo que os capatazes de Faraó querem nos oprimir, querem pressionar a nossa alma para que venhamos continuar a realizar as suas obras, para que venhamos nos dobrar na sua presença. Mas como temos resistido no dia mau, aguardando o livramento, a vitória que Deus nos dará, isto incomoda o nosso adversário, porque tudo que ele quer é matar a nossa alma. O que a alma de Penina queria com a alma de Ana? A alma de Penina não conhecia o amor. A alma de Penina não conhecia o amor. Então, pessoas que não têm amor não realizam obras boas. Ana, ela era amada. E nós recebemos o verdadeiro amor. O amor que dá, o amor que foi de graça, o perdão. Então, nós conhecemos o amor. Então, as nossas obras é bondade, misericórdia, paz, mansidão, fidelidade. São os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito. São as ações, são as obras do Espírito que é santo e é de Deus. E não mais da carne, e não mais da própria vontade. E não mais obras mais. Porque antes nós transgredimos, desprezamos, não seguimos as orientações de Deus, mas hoje, libertos e salvos, estamos em obediência. Leia comigo esta palavra. Preste atenção aos detalhes quando ler a palavra de Deus, para que sua alma entenda como agir diante das situações. A palavra inicia falando o cântico de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. Então, Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha força está exaltada, levantada no Senhor. Não foi as pessoas humanas que levantou a força de Ana, mas o Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Porque me alegro no teu resgate, na tua libertação.
muitas vezes eu paro e começo a meditar sobre como a minha alma tem prosperado com a ajuda do Espírito Santo. E a nossa oração tem que ser ao Pai para que o Espírito Santo tenha tudo de nós. E não é fácil por causa das nossas afeições, dos nossos apegos, das dependências que criamos neste mundo em relação a Dalila. Então é uma prosperidade da alma. A alma ela sai da superfície para uma total dependência de Deus, para uma total governança do Espírito Santo de Deus, que nos guiará na vontade, nas palavras de Deus, que nos guiará na vontade, no desejo, nas palavras de Deus. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. Então, quando Ana ela faz aqui esse cântico, quem você acha de que boca estava saindo muitas palavras de orgulho e palavras arrogantes? Palavras de orgulho, verso 3, palavras arrogantes, da boca de Penina. Penina não estava sendo usado para humilhar, para oprimir, para trazer ansiedade e aflição para a alma de Ana. E como a alma descansou no Senhor de Ana. Temos falado sobre isso. E é importante continuarmos a falar sobre isso. Como a nossa alma vai encontrar descanso. Como a nossa alma vai encontrar paz. Ana orou. Ana levou a sua súplica, a sua dor, a pressão mental, a sobrecarga mental diante de Deus. E você vê que lá no templo, após ela desabafar, após ela falar da angústia da sua alma, ela recebeu uma palavra. Tanto é que diz que no verso 18 de 1 Samuel 18 fala: Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Diante das palavras arrogantes, diante das palavras soberbas, diante da resistência de Penina, da humilhação, Penina estava querendo fazer Ana se sentir o quê? Inferior. E Penina estava usando palavras arrogantes e soberbas para humilhar Ana, e estava trazendo para a alma de Ana ansiedade, aflição, porque Ana estava consciente do que ela não tinha. Ana estava consciente do que ela não tinha. E você vê que é a mesma arma, é a mesma ferramenta usada no Éden, porque quando Eva parou de olhar para toda a variedade de árvores que ela tinha, que fala em Gênesis 2:9, eu acredito, mas é o capítulo 2, quando ela parou de olhar para a variedade de árvores que o próprio Deus, o nosso Pai, fez sair da terra, fez brotar da terra, e começou a olhar para a árvore que ela não tinha permissão para comer. Então ali a pressão, ó a pressão na mente, eu não tenho essa, eu não tenho nessa. Então ali ela parou para meditar, para refletir, para pensar. Mas o que é que a palavra de Deus nos orienta sobre qual deve ser a nossa meditação? Qual deve ser aquilo que
que deve estar em nossos olhos e em nossos ouvidos. Se você crê nas palavras de Deus, ela te diz: não olhe para a direita nem para a esquerda. Medita na minha palavra dia e noite, toda hora. Então eu não sei qual pensamentos tem corrido na sua mente, que pode estar provocando ansiedade, aflição e choro. Mas o que você deve fazer é despejar em humilhação na presença de Deus, e a paz que é dele, que ele nos prometeu, vai guardar a tua mente e o teu interior, nos diz o Senhor. Nos diz o Senhor. Não tome uma iniciativa sem antes falar com seu pai. Não saia como Eva para logo executar o plano que está na sua mente. Porque nós sabemos o que não devemos fazer. A palavra continua a dizer, então, Deus, não devemos sair palavras orgulhosas e arrogantes da nossa boca. E a palavra de Deus diz que é Deus. É Deus o que, Lilian? É Deus que pesa na sua balança todas as obras das pessoas. Quem é que pesa na balança? Quem é que pesa na balança? É Deus. Diga para sua alma. É Deus que pesa na balança. Tanto as minhas obras como as obras daqueles que estão próximos a você, que você tem amado, mas que podem estar temporariamente, porque este é o ano, que foi uma palavra que o Pai falou para mim, este é o ano da mudança, da troca de posições, o ano da mudança, em que Deus tem pesado e traz a retribuição pelas obras das nossas mãos. Este é o ano da mudança, o ano da retribuição, o ano da troca de posições. Então a palavra vem dizer: o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor, perde a força, perde a capacidade, perde a habilidade. Então a palavra de Deus está nos dizendo: quem é que vai quebrar essa ferramenta? Esse arco forte, esse capataz do adversário contra você. Essa pessoa que está com sua alma sepultada, mas que tem se levantado em oposição a Deus, às vontades de Deus, e tem sido usada e usado, me diz o Senhor, como ferramenta para te humilhar, para te oprimir. Deus é quem vai quebrar. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força, de habilidade, são cercados de habilidade. E então, aquela que não tinha, passou a ter. E aquela que tinha, perdeu. Tinha, perdeu. Não tinha, ganhou. Mas ganhou por quê? Presta atenção. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. É o Senhor que faz, é Deus que faz. A obra é dele, o poder é dele. Eu e você somos a resistência e você verá a ferramenta. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta.
humilha e também exalta. Levanta. Ele empobrece, enriquece, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e ele firmou o mundo sobre elas. Então Ana, ela estava em que posição? De humilhação ou de exaltação? De humilhação. A palavra diz aqui, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Então, a posição que ela estava era de inferior, era de fraca, pó, cinza, de humilhação, e Deus a exaltou. Então, a ferramenta contra aqueles anos todos do adversário contra a vida de Ana, Ana venceu com a ferramenta humilhação, oração, súplicas, entrega. Foi Deus que quebrou a ferramenta, o arco, foi Deus. E ele tira o necessitado do monte de lixo, da opressão, do sofrimento. É ele que tira. Foi ele que tirou para Ana. Foi ele que fez Ana gerar. E Ana gerou uma oração alinhada com o céu. Então toda aquela pressão, todo aquele sofrimento, é porque Deus traria através do ventre físico, porque este corpo está a serviço de Deus, do ventre físico, do útero de Ana, Samuel, porque Deus não queria mais os filhos de Eli. Haveria um novo tempo, e aqueles que estavam em transgressão, em desprezo e não cumprimento da lei, será arrancado, nos diz o Senhor. E o Senhor vai colocar uma geração que obedece, que cumpre e que tem zelo pelas suas palavras, que o ama incondicionalmente. Aí a palavra de Deus vem nos falar: ele guarda os pés dos seus santos, mas os perversos emudece nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela arrogância, pela soberba, pela sua capacidade cognitiva, pela sua capacidade humana. Tudo que nós temos é vulnerável. A saúde, a parte cognitiva, a inteligência, tudo. Os bens, os carros, a casa, tudo é instável. Tudo é vulnerável. Mas Deus é fiel e permanece para sempre. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói os seus inimigos. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Deus vai colocar na sua boca um novo cântico. Você que já vem há anos sofrendo neste ambiente. E o Pai me diz, como alguém da sua família que tem uma mente soberba e arrogante, e que tem humilhado você, e que tem tentado te fazer se sentir inferior, porque está confiando na sua própria força.
A alma desta pessoa está confiando em tudo que tem, mas tudo que tem será tirado, diz o Senhor. Lilian, que palavra difícil, é verdade. Nós sabemos que aquele homem, Nabucodonosor, que ele tinha ali uma permissão de Deus, Deus tirou tudo dele. Deus não tem problema em tirar, porque ele humilha, ele abate, ele resiste aos soberbos e aos arrogantes. Há uma luta de Deus por você. Há uma luta de Deus por você. Deus vai quebrar esse arco, essa ferramenta que tem te humilhado, que tem te oprimido, que tem causado angústia, que tem trazido sofrimento, mas você continua se humilhando, conversando com seu Pai. E o próprio Deus, é a ação de Deus, é o poder de Deus, é a movimentação de Deus, porque este é o ano em que Deus lembrou de você. Ele trouxe você à memória. Você está nos seus pensamentos e Ele não vai descansar enquanto não cumprir esta palavra, nos diz o Senhor. Essa palavra ardeu agora no meu coração. Do Senhor falando, eu não vou descansar enquanto não cumprir esta palavra, nos diz o Senhor. A você que está há algum tempo neste lugar de choro, suportando toda a arrogância, todo esse sofrimento neste ambiente, Deus vai destruir a ferramenta que o adversário tem usado contra você, te diz o Senhor. Então é muito importante nossa alma entender que a ação é de Deus e que a nossa posição é a humilhação. Para essa guerra, para essa luta, é a humilhação. E aí o Pai me traz agora a passagem de Josafá, não é? Aquela humilhação, aquela súplica. Por mais que nós venhamos a ver com o nosso olhar humanos, a quantidade de carruagem, a quantidade de bens, a quantidade de dinheiro bancário, a quantidade de força humana que esta pessoa tem, ela, por mais que tenha todas as coisas, Deus não deixará passar deste ano. Deus não deixará passar deste ano. Como assim? Este ano acaba. Um novo ciclo se começa. E o ciclo do sorriso, da alegria no Senhor na tua vida. Você que tem suportado até hoje todo este sofrimento, nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pelas tuas palavras. Ajuda-nos a permanecer na tua presença, confiando e aguardando o teu trabalhar. Nós temos esperado em ti, no teu livramento e na tua salvação. É no nome de Jesus que nós cremos e pedimos. Amém. Amém.